Mas tá legal. Então ele tem essa limitação. Como que a gente vai lidar com essa limitação? Uma curiosidade, vou deixar como quiz, que foi sugestão de um colega de vocês. Então eu vou adicionar como quiz. Uma maneira de lidar com isso envolve a ideia de transformar esse recurso. Ao invés de um contador, um vetor de inteiros ali só para contar a ocorrência das chaves, um vetor de listas ligadas em que eu vou pendurando os elementos que eu encontro. E depois eu percorro o recurso copiando a partir da lista ligada. É uma ideia interessante de como resolver. Não é o jeito que eu vou resolver, mas eu achei uma ideia interessante. Então, daria para ir por aí, ficar como quiz, fazer essa versão alternativa. O jeito que eu vou resolver, que eu acho que é mais tradicional, é o seguinte. A gente vai dar um passo além. A gente já contou o número de ocorrências. Agora a gente vai contar o número de ocorrências que precedem aquela chave. Não o número de ocorrências da chave, o número de ocorrências que precedem aquela chave. Alguém sabe me dizer por que eu estou interessado no número de ocorrências que precede uma chave? Porque você consegue passar pelo primeiro vetor colocando na posição certa da chave. Porque o número de ocorrências que precede a chave me diz exatamente quantas posições eu tenho que pular, né? Então, se eu sei o número de ocorrências de um valor, isso é uma informação parcialmente útil. Quando eu calcular o número de ocorrências que precede aquele valor, aí eu dei um salto. Porque daí eu chego aqui e falo, quantos elementos precedem o 4? Ah, são 5. Pô, então eu pulo as 5 primeiras posições e eu coloco o 4. Daí eu posso realmente copiar, né, o objeto. Então a informação do número de ocorrências é boa. Mas a informação que eu vou precisar mesmo é o número de ocorrências do predecessor. E daí eu quero ver com vocês rapidamente ali como calcular isso de modo eficiente. Então, nesse cantinho aqui, olha só. Seja pred de um valor, o número de ocorrências do predecessor, dos predecessores, dos caras que precedem aquele cara, aquele valor. Então, me digam, qual o valor de pred de 0? Quantos, para um vetor qualquer, não precisa ser para esse vetor não, para um vetor qualquer, quantos precedem o valor 0? 0, né? Porque se todos os meus valores estão entre 0 e r menos 1, lembra, eu estou resolvendo, esse é um algoritmo otimizado para essa situação, é super específico, né? Ele faz uso disso. Então não tem nenhuma chave com valor menor do que 0. Então o número de ocorrências é 0, independente, né, da situação, independente do vetor que eu estou lidando. Agora, qual que é o número de ocorrências que precede um certo valor val qualquer? Um val qualquer aqui. Vamos pensar de modo cumulativo. Se o val é grande, pensa que o val é grande só para facilitar. É o número de ocorrências do 0, do 1, do 2, do 3, até qual que é o último dessa sequência? Val menos 1. Val menos 1. Né? Então, é o occurs que a gente já tem. Né? Esse cara a gente já tem. É o occurs de 0 mais o occurs de 1 mais tananã, deixa eu apagar aqui, até porque essa parte vai ter que ser feita, né? Até aqui vai salvar do exemplo, porque a gente vai construir em cima. Mais o occurs de val menos 1. Só que, olha que legal, olhando assim, poderia dar a impressão que para cada valor, cada predecessor, eu vou gastar um laço inteiro, né? Indo de 0 até val menos 1. Mas a gente vai perceber que tem uma subestrutura aqui para aproveitar, uma subestrutura que vai nos facilitar muitas coisas, que é, qual que é o número de predecessores de val menos 1? Para val maior do que 0, né? Porque para 0 eu já sei, então para val maior do que 0. É a mesma ideia, apliquem a mesma ideia. É o occurs de 0, mais o occurs de 1, mais o occurs de 2, até o occurs de val menos 2. Então esse cara aqui, ele seria isso aqui, mais isso aqui, mais... Só que ele para antes, né? Eu vou destacar assim, olha, ele seria esse pedaço aqui. Isso quer dizer que eu consigo construir o predecessor a partir do valor de ocorrências mais o valor do predecessor de quem vem antes. E isso vai me permitir construir de modo linear, com eficiência linear. Então, eu vou ter aqui que o pred de val é pred de val menos 1 mais
aquele termo eu só vou puxar para cá. Occurs de val menos 1. Beleza? Então, olha só, agora a gente sabe construir esse cara e a gente já concordou que saber esse cara é muito útil porque ele me diz onde eu posso mover um elemento. Então, vamos calcular aqui o pred. O pred também vai de 0 até R-1, né, os índices dele. Eu não vou colocar todos, mas colocar em roxo aqui só para destacar. Né? Também vai de 0 até 9, onde esse 9 aqui corresponde a R-1. Essa primeira posição é 0, né, por causa disso aqui. E daí a gente vai percorrer, resolvendo ele, usando essa recorrência aqui. Né? Então, basicamente, para resolver esse cara, eu olho para essas duas posições. As duas contribuem para cá. E faz sentido, né? Quantos caras precedem 1? Bem, são tantos quantos precedem o 0, mais o número de ocorrências do 0. Nesse caso, os dois são 0, vai dar 0 aqui, mas o valor é menos importante do que a regra, né? O importante é a regra. Quantos caras vêm antes do 2? Que é o que eu quero saber aqui, né? Deixa eu colocar aqui para ficar bem claro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Quantos que vem antes do 2? Bem, é o número de caras que vem antes do 1 mais o número de ocorrências do próprio 1. Então vai dar 1 ali. Certo? Agora, ficou clara a regra? Porque daí eu posso só propagar. Né? Então, quantos caras vem antes do 3? É o número de caras que vem antes do 2, que é 1, mais o número de ocorrências do 2, que é 1 também. Então, esses dois caras juntos vai dar 2 aqui. 2 mais 2 vai dar 4. 4 mais 2 vai dar 6. E vejam que faz sentido, né? Porque ó, o 5 não tem nenhuma ocorrência. Então o valor do 6 vai ser o próprio, né? Porque o número de caras que vem antes do 5 ou do 6 é o mesmo. O 5 não contribuiu com nada, né? Então não mudou. Então, que vai dar 6 também. Aqui antes do 7 também vai dar 6. Antes do 8 vai somar 1 das ocorrências do 7. Vai virar 7. E do 9 vai virar 7. Só uma curiosidade, a gente não precisa calcular o próximo, mas se tivesse o 10 aqui, ele, não por coincidência, daria exatamente o número de elementos, ele daria o n. Tá? Isso aqui daria 10, mas não é 10 igual a R, não. É o 10 que sempre vai bater com o valor n. O que faz sentido, né? Porque qual que é o número total de elementos que precedem o valor 10, que seria esse índice aqui? Todo mundo. Está todo mundo de 0 e R-1, no caso aqui entre 0 e 9. Tá? Então se eu calculasse um cara a mais, essa fórmula me dá o número total de elementos e valida que parece que está consistente. Está internamente consistente isso aqui. Beleza? Tá? Legal. Então agora que eu tenho o predecessor, eu posso ir copiando. Como que vai ser a brincadeira? Eu vou percorrer o V, porque é de onde eu quero pegar os elementos. Só que eu percorro o V, eu consulto no pred para saber onde eu coloco aquele cara. Então agora eu vou estar realmente passando lá e pegando aquele cara. Até eu vou deixar a linha e 2 linhas, a gente vai ver que vai pegar ele na ordem certa. Só que eu vou precisar de mais memória ainda. Porque eu vou precisar de um aux. Porque senão eu vou destruir o V enquanto eu estou copiando. Porque é tudo fora de ordem, né? Então eu vou ter aqui um vetorzinho aux, que tem n posições. Ele é seria uma réplica do V aqui. Então esse cara vai de 0 até 9, mas esse 9 é o n-1, tá? Ele tem o mesmo tamanho do V. E daí vamos fazer a cópia, né? Então a gente vem aqui, olha, vou percorrendo. 0. Encontrei o 7. Eu chego no pred, posição 7, no índice 7, opa, tá na posição 6. E aí lá vou eu escrever. A única coisa que eu não gosto dessa aula é o tanto de índice que a gente está colocando em vetor. Cansa escrever tanto vetor, os índices. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu errei de novo. Coloquei um a mais. Poxa vida. Tudo bem, corrigido.
Então esse cara aqui é o n-1. Então vamos lá. O 7 vem aqui e ele me fala, opa, tem 6 caras antes do 7. Como o nosso vetor começa em 0, isso é exatamente a posição que o 7 tem que entrar, né? Porque cabem 6 caras entre 0 e 6 menos 1, que é o 5. Então o 7 entra aqui. Mas eu ainda tenho que fazer uma coisinha a mais, que é incrementar esse cara. Por quê? Porque se tiver outra cópia do 7, ele não pode ser colocado em cima, tem que ser colocado na próxima posição. Até pela própria consistência interna do que significa ser predecessor, né? Se eu tiver várias cópias, a segunda cópia tem um predecessor a mais, que é a primeira, né? Então, cada vez que eu copio um cara, eu incremento para ficar com o valor correto. Então, eu venho aqui, 4. Vou no índice 4, opa, ele vai para a posição 4. Então, o 4 entra aqui, e esse cara é atualizado para 5. 3, o 3' no caso, né? Eu vou aqui no 3, ele tem que ir para a posição 2. Então, o 3 entra aqui, no caso é o 3', e eu atualizo esse cara para 3. Notem como o negócio é bem feito, né? Porque, o 4, ele já sabe, pelo jeito que a gente contou aqui, que tinha 2 cópias do 3. Né? Por isso que ele pulou 2 posições. Então, embora eu tenha colocado o 4 antes, já foi para a posição correta, de modo que tem um espaço vazio para quando eu encontrar outra cópia do 3 lá. Então, já tá tudo calculado direitinho. Só abrir aqui para a gente não morrer de calor. Eu tenho que escolher calor ou barulho, tem que ficar trocando. Então daí o 3 já foi, o 2. O 2 eu venho aqui, ele vai para a posição 1. Então o 2 vem para cá, eu atualizo o valor aqui. Veja que eu não sei se vai ter outra cópia dele ou não. Então sempre que eu copio um cara, eu atualizo o valor ali do predecessor, porque se tiver uma cópia, ele vai para o lugar certo. O 9 vem aqui, copiado para a posição 7. E o 9, a posição ali é atualizada. Agora vou fazer um pouquinho mais rápido, tá? Então, o 1 vai na posição 0, ele vem aqui, é atualizado. O 4, eu venho para cá, ele vai para a posição 5, esse é o segundo 4. Agora, o segundo 9 vai para a posição 8, atualiza aqui. O próximo 9 vai para a posição 9. Atualizo de novo. Por fim, o 3, 2 linhas. Eu venho aqui, ele tem que ir para a posição 3. 3, 2 linhas é copiado aqui e é atualizado aqui. Era 4, caso tivesse outro. Mas não tem, acabou. Copiamos todo mundo para o lugar certo. E agora, de fato, vejam que a gente estava pegando os caras de lá e movendo para cá. Agora está correto. Então, o counting sort é baseado em contagem, como o nome diz, mas no fundo a informação mais importante não é a contagem simples, né? Não é o número de ocorrências de um elemento, é o número de ocorrências do predecessor dele. Dos predecessores, melhor dizendo.